Pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos à primeira aula de Química do Cursinho Popular Edson Luiz. Meu nome é Douglas e eu vou ser o professor responsável por essa disciplina. Nessa primeira aula, eu quero introduzir alguns conceitos com vocês, né? O que é Química, por que estudar Química e alguns conceitos básicos para a gente iniciar os nossos estudos, tá certo? Também quero apresentar para vocês aqui como que vai ficar a organização do nosso curso, né? Eu pensei de uma maneira que a gente pode introduzir na primeira parte conceitos básicos para a gente estruturar alguns conceitos mais avançados da química, tá certo? Então, na primeira parte, a gente vai trabalhar sistemas materiais, atomística, tabela periódica, ligações químicas, funções inorgânicas, reações químicas, as grandezas químicas, gases e também trabalhar com estequiometria. Tendo visto todos esses conceitos básicos, a gente vai passar por uma segunda parte que a gente vai aprofundar um pouquinho mais na química, baseado nesses conceitos que a gente viu na primeira parte, né? Então a gente vai estudar a termoquímica, a cinética química, o equilíbrio químico, eletroquímica, química nuclear, introdução à química orgânica, funções orgânicas, isomeria e para finalizar com os polímeros. Tá certo? Todo esse planejamento eu vou disponibilizar para vocês no nosso grupo no Facebook e também no WhatsApp. Bom, uma pergunta aí, né, que a gente se faz muito quando a gente se depara com essa disciplina lá no final do fundamental, no 9º ano, que é o que é química, né? Como que é que eu vou estudar essa ciência? Eu tô lá acostumado com as ciências, me aparece a química, né? É uma ciência aí, né, que a gente vai focar o nosso estudo na constituição da matéria, nas suas propriedades, nas transformações e as leis que regem essas transformações, né? Então, como exemplo aqui, eu vou pegar meu copo de água, eu vou, por exemplo, o que tem de química aqui, né? Então, que matéria, o que constitui esse copo? Quais propriedades que vão ter aqui nesse copo? Né? E que transformações que podem acontecer com esse copo? E baseado em que leis, que regras que vão reger essas transformações? É mais ou menos por aí que vai basear o nosso estudo aqui no nosso curso, tá certo? E é um estudo de enorme impacto sobre a tecnologia e sobre a nossa sociedade, porque esses estudos vão desempenhar um papel fundamental no desenvolvimento de todos os ramos das ciências, né? Porque vários estudos são baseados no que é desenvolvido na química, tá certo? Bom, e por que estudar química, né? Por que eu tenho que estudar química? Eu gosto de exemplificar, né? Eu vou trazer alguns exemplos aqui para vocês. Como, por exemplo, na agricultura. Os agricultores vão utilizar o conhecimento químico para melhorar a acidez do solo e, consequentemente, vai melhorar a fertilidade. Isso vai ter um impacto diretamente no nosso dia a dia, né? Porque vão vir um alimento de melhor qualidade, né? E tudo mais. Na medicina também, a gente consegue fazer esse paralelo. Os farmacêuticos vão precisar de conhecimento químico para reconhecer a composição das substâncias utilizadas como medicamento e para tratamentos como o câncer, por exemplo. E na sua casa aí, como que você pode reconhecer a química? Os compostos químicos vão estar, né, por todo lado, mas só como exemplo aí, o creme dental quando você vai escovar seus dentes. O flúor, os abrasivos que possuem nele, permitem um sorriso protegido das cáries, né, por exemplo. A química também está presente em materiais de limpeza, que vai deixar o ambiente, né, com aquele cheirinho agradável e tudo mais. A química também está presente quando você vai fazer um almoço, quando várias atividades aí no seu dia a dia, né? Então, só com esses exemplos, eu quero que você reflita por que é importante você estudar química. Então, com esses pequenos exemplos, o que você pode fazer? Olhar no seu dia a dia e ver onde que você consegue identificar que tem química nele, tá bom? Vou deixar essa reflexão para vocês.
Bom, agora que eu falei um pouquinho o que é química, né, que eu introduzi um pouquinho o que é química, eu quero começar a trabalhar alguns conceitos com vocês. Inicialmente, vamos começar com sistemas materiais, né? Então, para a gente trabalhar sistemas materiais, a gente precisa definir o que é sistema. Na química, o que vai ser um sistema? O sistema vai ser aquilo que tudo que a gente vai estar estudando ou observando. Então, hoje aqui, vamos adotar como sistema, mais uma vez, o meu copo de água aqui. Então, a gente vai estudar e observar o meu copo de água, certo? E a partir do que a gente for desenvolvendo aqui, vocês vão entender um pouquinho melhor. E outros exemplos também. Um sistema pode ser uma mistura de água e gasolina, ou uma solução aquosa de sal, né? Entre outros exemplos. E os sistemas, a gente pode classificar esses sistemas de diversas maneiras, né? Uma dessas maneiras é a relação desse sistema com o ambiente externo. Então vamos começar lá. A primeira classificação de sistema pode ser um sistema aberto. O que é um sistema aberto? O sistema aberto é aquele que está em contato com o ambiente e faz trocas de calor e de massa com ele. Então, como exemplo aqui, vamos imaginar que eu coloco o meu copo, né, sem essa tampa, supondo que ele possa ir ao fogo, para ferver. O que vai acontecer? Vai chegar uma certa temperatura, que essa água aqui vai começar a ferver, e o que acontece? Vai começar a mudar do estado líquido para o estado gasoso. Então aqui vai estar havendo perda de massa e também de calor, porque a chama do fogo vai estar fornecendo calor para o meu recipiente, o recipiente vai estar fornecendo calor para a água e a água está fornecendo calor para o ambiente. Então isso aqui é um sistema aberto, porque esse sistema aberto ele vai estar fazendo troca de calor e de massa com o ambiente. Tá certo? Um outro sistema é o sistema fechado. Vamos supor aqui, né, que essa tampa é completamente isolada. E o que vai acontecer? Vamos supor também que eu estou levando esse recipiente para aquecimento. Esse recipiente em aquecimento, ele vai fazer troca, ele não está em contato com o ambiente, mas ele vai fazer troca de calor com o ambiente. Por quê? Eu não vou estar perdendo massa de água, porque a água quando ela tenta passar do estado líquido para o estado gasoso, ela bate na minha tampa e retorna para o estado líquido. Então eu não estou tendo perda de massa, mas eu estou tendo uma perda de calor. Eu estou perdendo calor aqui para o meu ambiente. Então esse é um sistema fechado. E o terceiro sistema é um sistema isolado. É um sistema que também não está em contato com o ambiente e não faz trocas nem de calor e nem de massa. Vamos pegar agora um exemplo, uma garrafa térmica. Uma garrafa térmica é o princípio da garrafa térmica, na verdade, né? Você não perde o calor do café ou da água e também não perde a massa da água por um certo tempo, né? Que a gente não vai estar tendo essa perda de calor. Então, esses são as 3 características de um sistema em relação ao seu ambiente externo. Uma outra característica que a gente pode ter no seu sistema é em relação aos seus aspectos visuais, né? A gente pode ter um sistema homogêneo, como por exemplo, aqui a água. Se eu colocar uma certa quantidade de sal ou açúcar e dissolver, também é um sistema homogêneo, porque eu vou estar identificando apenas uma fase aqui, né? Eu não consigo diferenciar o açúcar ou o sal e a água. São tudo apenas uma fase, só consigo enxergar uma fase. E também vai ter o sistema heterogêneo. Sistema heterogêneo é quando eu tenho 2 fases ou mais. Que é, por exemplo, quando eu coloco o óleo na água. Eu consigo identificar onde está o óleo e eu consigo identificar onde está a água. É importante ressaltar que cada fase de um sistema é uma porção que apresenta as mesmas propriedades físicas, como, por exemplo, densidade e o estado físico. Tá certo? Bom, dentro aí dos sistemas materiais, é importante também a gente classificar um conceito de matéria. O que é matéria? Matéria é tudo aquilo que tem massa e ocupa um espaço. E a matéria tem uma série de propriedades que a gente também pode classificar aqui.
E dentro dessas propriedades a gente vai classificar elas inicialmente em características gerais. O que são as características gerais da matéria? São as características que todas as matérias têm. Então, por exemplo, são elas: massa. Massa é uma propriedade que vai estar relacionada com a quantidade de matéria. A segunda propriedade é extensão. A extensão vai ser o espaço que toda essa matéria ocupa. A terceira propriedade é impenetrabilidade. O que é impenetrabilidade? Duas porções de matéria não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo. Quarta propriedade vai ser a divisibilidade. A matéria pode ser dividida em partes cada vez menores. Então, parte do princípio que você pega um pequeno pedaço de papel, você pode picar ele cada vez em pedacinhos menores, né? Digamos, tendendo ao infinito. Uma outra propriedade é a indestrutibilidade. A matéria não pode ser destruída nem criada, só transformada, né? Que é a famosa lei de Lavoisier, que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Vou voltar com um exemplo aqui de novo da água fervendo. Né? A água quando você observa a água fervendo lá, né, em um recipiente aberto, você deve ter a impressão de que a água diminui de volume, né? A água sumiu. Na verdade, a água não sumiu, né? Ela simplesmente passou do estado líquido para o estado gasoso. Então, a gente não perdeu essa água. Ela se transformou de um estado para o outro. Tá certo? Deu para entender dessa forma? Uma outra propriedade é a compressibilidade. A matéria pode diminuir de tamanho quando uma força estiver atuando sobre ela. E relacionada com essa propriedade, a gente tem a elasticidade, que é quando a matéria volta ao volume e à forma iniciais depois da compressão. Por exemplo, uma borracha. Você comprime uma borracha, mas ela, quando você para de exercer essa força sobre a borracha, ela vai voltar ao seu tamanho normal. Uma outra propriedade, e última dessas características gerais, é a descontinuidade da matéria. Por quê? Porque toda matéria é descontínua. Ou seja, né, existem espaços vazios entre uma molécula e outra da matéria, por mais que a gente não veja e por mais compacta que essa matéria pareça. Tá certo? Dentre as características da matéria também vão ter as características funcionais da matéria, que vai depender dos elementos químicos que compõem a matéria. Um pouquinho mais dessas características funcionais a gente vai compreender mais à frente no nosso curso, quando a gente estudar as funções inorgânicas e as funções orgânicas, tá bom? A gente não vai trabalhar com essas características agora, mas mais pra frente a gente vai trabalhar com elas. Outras características que eu quero falar com vocês aqui agora são as características específicas, né, que vão depender do tipo de material em que é feita a matéria. É bom a gente definir aqui também a palavra material, que material é o tipo de substância que compõe a matéria. E quais características que vão ser essas? São as propriedades organolépticas. O que são essas propriedades organolépticas? Vão ser aquelas características que vão estar relacionadas com os nossos sentidos, né? Como, por exemplo, a cor, o odor, o brilho, o sabor e a textura. As propriedades químicas. As propriedades químicas vão estar relacionadas com as reações químicas e com as propriedades periódicas dos elementos. As propriedades periódicas dos elementos a gente vai trabalhar um pouquinho com elas quando a gente for fazer o estudo da tabela periódica. E também as propriedades físicas, que vão estar relacionadas com as constantes físicas, né? Como, por exemplo, a densidade, ponto de fusão, ponto de ebulição, dentre outras. Então, pessoal, esses foram alguns conceitos que eu quis trazer para vocês aqui hoje, né? Para a gente iniciar o nosso curso, iniciar a nossa caminhada aqui no cursinho, né? Então, por hoje eu vou finalizar por aqui, né? Só com alguns conceitos básicos,
Na próxima aula a gente vai dar continuidade aos sistemas materiais. E eu queria pedir para vocês curtirem, compartilharem e comentarem no nosso vídeo, né? Eu quero que vocês deem dicas, deem sugestões, porque eu queria dizer que eu sou muito novo com tudo isso, eu não tenho muita intimidade com a câmera e aceito aí críticas e sugestões de vocês. Também quero pedir a vocês que eu quero fazer com vocês aqui meio que um quadro aqui na nossa disciplina, para a gente chamar fato ou fake, né? Eu quero pedir para vocês que vejam notícias relacionadas com a química, né? Remédios, medicamentos, o que chamarem a atenção de vocês e mandem para mim, né? Para a gente analisar se essas notícias são fatos ou fakes, se tem um fundamento científico no que está sendo veiculado por aí. Eu acho que vai ser muito importante nesse momento que a gente vive, né? Que a gente está sendo bombardeado de informações e que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente está vendo. E a ciência pode nos permitir olhar para isso de uma outra maneira, tá bom? Eu vou deixar meus contatos aqui embaixo no vídeo. Também vou entrar em contato com vocês no grupo do Facebook e do WhatsApp. E é isso, pessoal. Até a próxima aula. Valeu!